para essa vida. Para que possa, meu Deus Santo, Pai, ter na tua vida. Aleluia, glória. Meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, prosperar Glória a Deus. na vida dele, na saúde, meu Deus. Louvado seja Deus. Nós esperamos, meu Deus, na fé, Senhor. Que essa fé venha crescer cada vez mais na tua presença. Que o Senhor, meu Deus, abençoe essa mensagem, vai ser pregada. Glória a Deus. Abençoe teu servo, Pai. Que o Senhor possa falar. Amém. Para que a igreja, meu Deus, se encontre unida, vem sair mais experimentada. Todos aqueles, meu Deus, que ouviram essa mensagem, Graças a mensagem renovada. Louvado seja Deus. Obrigado. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler essas escrituras no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 24. Nesta noite eu quero falar sobre um assunto muito importante. Bem, Homossexualismo ou homossexualidade. É doença? É escolha? É opção? oh Deus da glória. Ou é demônio? Nós vamos falar nessa noite sobre isso. Gênesis 2, a partir do versículo 21. Nós vamos falar sobre homossexualismo ou homossexualidade. É uma doença, como muitos dizem? É uma escolha, como muitos pregam? Ou é uma opção? Ou é um demônio? Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai, sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém? Amém. Vamos tomar outra escritura. Vamos tomar outra escritura no livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Nós vamos prestar bem atenção nessa matéria, nesse assunto. Nós vamos pegar o segundo livro de Pedro, capítulo 2, verso 6. Está escrito assim: e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra. O que significa subversão? Isso quer dizer que elas foram afundadas na terra. Não é como Cafarnaum e outras que foi submergida a água, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, vejam bem, entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Vamos orar. Pai Celestial, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, aqui está uma porção da Tua palavra. Abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, e que a graça do Senhor Jesus esteja no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar.
É um assunto que muitos ministros, muitos pastores, até mesmo da mensagem, não abordam. É claro que, dependendo da maneira que for abordada, e for para as redes sociais, para a internet, YouTube, podem haver represálias, podem haver incursões, pode haver ajuizados. Mas Deus nos dá a maneira certa de conduzir esse assunto sem sair fora dele. Amém? Amém. Porque é uma questão espiritual e não uma questão de opção, e nem questão de doença, e nem de escolha. É uma questão espiritual. Nós vamos começar. Qual pai e qual mãe tenha em casa ou na família uma pessoa nesta condição? Um homem tratando de ser agora uma mulher, ou uma mulher tratando de ser um homem? Será que no dia em que os pais fizeram o ultrassom, o obstetra ou a obstetra, será que eles disseram, é homem, mas é menina? Ou é menina, mas é homem? Será que foi realmente isso que o obstetra disse? Ou foi assim, parabéns papai, é homem, ou parabéns mamãe, é mulher? Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Estamos diante de um quadro que o mundo, a sociedade e até as religiões não sabem o porquê dessas inversões de papéis e valores. A condição é crescente e cada vez mais será crescente, pois não trata-se de escolha, não trata-se de opção, não trata-se de doença. Isso não tem nada a ver com saúde pública, mas saúde espiritual. Oh, Deus da... Podem mudar de sexo, de corpo, mudar suas vestes, inverter desejos, mas a alma é aquela que, pela vontade de Deus, a tornou vir nesse mundo, definindo na gestação sua anatomia, seja ela feminina ou masculina. Por isso o obstetra fala, é homem, é mulher. Amém, irmãos? Amém. Disso tais pessoas não podem deixar de ser. Mas por que esse comportamento anti-harmônico, no sentido da vida, pela qual deveria exercer? Infelizmente, as pessoas, a sociedade, os governos, a religião, não sabem o que está diante de nós e o que isso precede e o que está precedendo. Talvez tais pessoas que vivem esse quadro, talvez lá atrás no princípio, lutou contra isso. Queria rejeitar tal situação, visando famílias, visando amigos, empregos. Porém, além de estarem batizados com essa atmosfera, também sofrem com isso. Morrem, são expulsos, colocados como forma de aberração bestial, molecular. Porém, tal pessoa, tal gênero, não foi capaz de vencer uma atmosfera tão poderosa nesta era da Laodiceia, cujo comportamento é inevitável, pois é a repetição da história, outra vez dos nossos dias, cujo comportamento já aconteceu em eras passadas, mais propriamente no livro de Gênesis, por meio de uma sociedade que abrangia 2 cidades,
como sendo elas Sodoma e Gomorra. Naquelas cidades havia a corrupção do gênero, da ética, do respeito, do temor, a falta de temor a Deus, que principalmente houvera faltado. Mas o que deu errado com as pessoas? Um erro nunca justificará o segundo erro. Deus visita a maldade dos homens nos homens. Não é Deus que destrói o homem, é o homem que destrói a si mesmo. Por não temerem a Deus ou ignoraram que havia um Deus, então forçam a Deus a exercer juízos e começam os entregando às suas próprias paixões. Mas muitos dos casos são pecados de pais sendo visitados nos filhos. Quero dizer uma coisa para os irmãos, com essa mensagem que vai chegar em vários lugares. Eu não quero dizer aqui e nem me transpor parecer que sou homofóbico. Pois o homofóbico, a homofobia, se inclina a perturbar e amaldiçoar condutas de homens e de mulheres que, sem conhecimento e discernimento, fazem o que fazem. A culpa sempre vem nos detrás, nos que eram antes. Por exemplo, Israel foi levado cativo em cativeiro, não por aquela geração, mas pela geração dos seus pais. Deus então visitou o pecado deles, dos filhos. Não era culpa deles, assim como alguns não poderão fugir e nem escapar do que está determinado que aconteça em certos indivíduos, até mesmo em crentes. Amém? Amém. Até mesmo em crentes. Que situação. Mas a pergunta segue: homossexualismo ou homossexualidade é doença? É escolha? É opção? Ou é demônio? Muitos pais conservadores, ortodoxos, famílias, por mais que isso seja inaceitável em qualquer nível da sociedade, e é até compreensível essa inaceitação, mas é inevitável, pois não trata-se de não querer ou não aceitar ou repugnar, mas sim uma invasão de espíritos nesta era que fazem de almas prisioneiras dos próprios eventos em que o mundo está passando, e por isso o mundo está respirando juízo, julgamento, por causa da apostasia e inclinação da carne, esquecendo-se de Deus e de suas promessas. E quando uma geração rejeita a Deus e a sua visitação, uma série de juízos e pragas cai sobre o povo, e isso em diversas formas, e até mesmo no comportamento humano, como é o fato de nosso estudo, pois ninguém pode evitar as condições proféticas que devem estar sendo visitadas em corpos e atitudes civis, pois é sumamente bíblico. Amém? Amém. Vamos tomar, por exemplo, Lucas 17, 26 ao 30. Lucas 17, 26 ao 30. Nós vamos observar que o nosso tempo que nós estamos vivendo é sumamente bíblico. É inevitável. É inevitável que certos comportamentos, certas atitudes, certas mudanças no gênero humano não aconteçam. No livro de Lucas, capítulo 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Que é exatamente os nossos dias, e que cuja promessa da manifestação do Filho do Homem já houvera acontecido. Amém? Amém. As pessoas não entendem a conduta da sociedade, do povo, hoje. É apenas uma repetição da história, através de condições antibíblicas e pecaminosas, por causa do afastamento de Deus e de sua palavra. Almas e vidas de pessoas estariam condicionadas a tais influências que nem remédio, nem terapia, nem religião, nem denominação podem fazer nada, a não ser uma intervenção direta e divina de Deus, tirando Satanás do caminho de uma alma eleita e predestinada, pois serão a esses que Deus cuidará que Satanás não os pulverizem e inclinem a tal mudança de hábitos e comportamentos, no qual Deus colocou leis que devem ser obedecidas e não se inflamarem e nem ficarem entorpecidos com o veneno tático de Satanás, pois ele, Satanás, não quer ir sozinho para o lago de fogo, mas quer levar multidões juntamente com ele. Oh, meu Deus. Glória. Queremos deixar claro, eu quero deixar claro, que não trata de um ataque aos sentimentos de pais e mães e familiares que vivem tais condições, mas sim chamar uma atenção de que, sobre eventos modernos que só podem ser esclarecidos por profecia, não podemos de forma alguma impedir que fatos bíblicos em seu cumprimento seja impossível que Deus retroceda. Quanto ao aspecto de loucura e pecado e afastamento de Deus, tais comportamentos, seja o povo visitado com tais pragas. Não adiantará muito culpar os filhos, culpar as filhas que desenvolvam tais comportamentos, mas também não adiantará também Satanás ser culpado, pois tais maldades, pois ele foi criado para perverter tais condições. A única coisa que Deus disse ao povo na terra foi: ai dos moradores da terra, pois Satanás tem descido até vós. Essa foi a única advertência. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Mas como que essa conduta, esta ação, ela começou nos nossos dias? Como? As pessoas podem estar se perguntando: por que em nossos dias atuais essa condição está mais forte, mais aceitável na sociedade, mais amparada por leis que afrontam as Sagradas Escrituras? Para isso temos que voltar um pouquinho lá atrás, quando ainda estávamos no século XX, mais propriamente no início dos anos 30. Um espírito, quando começa a se infiltrar entre o povo, ele vai apenas dando forma e mais forma e mais forma, até chegar onde deve chegar. Um exemplo.
No início das eras, o espírito anticristo começou apenas com um espírito inofensivo, até que foi coroado e se assentou em um trono e recebeu uma tríplice coroa. Mas para isso foi necessário isso acontecer no 4º século da era cristã, ou seja, mais de 300 anos depois. Os irmãos estão entendendo? Vejam bem, começou apenas com um espírito, anticristo, depois daquilo começou uma obra, depois daquilo virou uma doutrina. Os irmãos entendendo? Foi ganhando corpo. Mas como que na nossa era, nos dias atuais, tais condições sodômicas têm ido ao ponto que tem governos que apoiam, tem leis que os apoiam? Como chegamos a esse ponto de aceitação na sociedade? Bom, temos que voltar um pouquinho lá no século XX, pois nós estamos no século XXI, mas lá na década de 30. Isso começou quando a sociedade era ainda uma sociedade. Mas nesta era, sendo ela uma era das mulheres, de posição de igualdade, a mulher passou a ter o direito do voto e assim colocar suas escolhas. Então, os homens, por sua vez, não tiveram a capacidade de impedi-las, criando assim um consenso de entendimento, e nesta conduta Deus também visitaria também nos homens seu pecado. Pois assim os homens começaram a perder a autoridade sobre as mulheres. Elas então começaram a cortar seus cabelos, a usarem roupas masculinas, começaram então a mostrar sua nudez. A mulher então não queria mais que o homem a dominasse, como diz a Bíblia, e o homem deixou de ser a sua cabeça, e então como elas pensariam sem ter uma cabeça? E assim começou uma conduta mista de responsabilidades, perderam suas posições de conduta e obediência na Bíblia, e sendo assim, Deus os entregaria a fazer coisas que não conveniam. E o resultado de tudo isso é uma combinação de fatores antediluvianas e de fatores e de consequências sodômicas. Amém, irmãos? Esta foi a situação. Por que nesse tempo presente que nós estamos vivendo, tais condições chegaram a esse ponto? Porque lá atrás, ainda no século XX, na década de 30, década de 40, quando a mulher ganhou o direito de igualdade, votando-se com o homem, ela então teve o direito do voto, ela então passou a ter também igualdade com o homem, e nessa igualdade com o homem, ela hoje exerce funções de homem, fala como homem, trabalha em postos que só homem deveria trabalhar. Os irmãos estão entendendo, irmão? E como os homens foram afastando de Deus, esse espírito começou lá. Quando a mulher alcançou o direito igual do homem, cortando cabelo, usando calça esporte, o homem perdendo a autoridade de sua mulher, e assim por diante, esse espírito começou ali, foi crescendo, e nesse tempo presente, esse pecado tem sido visitado nos filhos. Quem entendeu, irmão? Amém. E por consequente, também ter rejeitado uma mensagem profética nesta última era que Deus enviou. Amém? Amém. Porque Deus nunca deixa uma geração sem uma praga para aqueles que rejeitam a mensagem da hora.
Sempre houve um mensageiro e sempre houve uma mensagem. Aqueles que aceitam a palavra, que recebem a palavra, há uma bênção especial para cada um deles. Amém. Mas para aqueles que a rejeitam, uma praga cai sobre eles. Quem está entendendo? Amém. Deus. Então vamos continuar aqui. Homossexualismo ou homossexualidade é doença, é escolha, é opção ou é demônio? Muito bem. Nós lemos 2 Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. 26. Hã? 26. Não, Ah, não, perdão. 2 Pedro, capítulo 2, versos 6, 7 e 8. E nós vemos ali 4 coisas. E eu quero destacar as 4 coisas. Vejam bem. 4 coisas. Vejam bem. 4 coisas. Primeira, no versículo 6, Pedro diz que eles viviam impiamente. Verso 6. 2 Pedro, capítulo 2. No verso 7, a Bíblia diz que Ló estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Dissolução e abominação. No verso 8, diz que sua alma afligia todos os dias, porque era justa, vendo as obras que eram injustas. Muito bem. Então aqui nós podemos ver que nós estamos diante de um quadro, de um assunto tão integrante, que é um quadro universal. Essa situação sodômica é uma situação universal, ela está em todo o planeta Terra. É algo que tem atingido todas as camadas sociais, etnias. É algo que tem atingido tanto os pobres como os ricos, como os milionários, os bilionários, como os monarcas, os príncipes, reis, ditadores. É uma situação que está universalmente com as pessoas debaixo desta unção e debaixo desta atmosfera, desse espírito, nos quais invertem os valores e os princípios pelas quais foram colocadas em determinação de leis, lá em Gênesis, quando Deus fez o homem e a mulher. É um assunto intrigante, porque é um quadro universal em nossos dias. Esta condição, cuja condição é discutida em todas as camadas sociais e religiosas. Nesta escritura que nós acabamos de citar, 2 Pedro 2, 6, 7 e 8, vemos aqui algumas palavras que quero destacar. Impiamente, vida dissoluta, abomináveis e obras injustas. Vamos lá. Quando Ló fez sua escolha para as Campinas Verdes, ao redor das 2 cidades, Sodoma e Gomorra, quando Ló fez a sua escolha, saberia Ló o que ocorria naquelas cidades antes de fazer sua escolha por elas? Saberia Ló, antes de escolher as Campinas ao redor de Sodoma e Gomorra, em que condições viviam aquele povo? Ló, o sobrinho de Abraão, jamais podia imaginar qual era o comportamento vivido ali, dentro daquelas cidades. Não estava acostumado em ver atitudes como aquelas, inflamadoras, aborrecíveis. Mas o que Ló via? Impiedade, injustiça. Mas o que Ló mais via?
vidas dissolutas, ou seja, entregues totalmente às paixões e vícios. Mas o que Ló mais via? Abominação. Agora, isso desconcertou Ló, ao ponto de não permitirem suas 2 filhas virgens não andarem muito na cidade e ver certas coisas que seriam desconcertantes para elas, e naturalmente elas iriam querer respostas por tais atitudes. Se nós andamos com nossos filhos e eles veem qualquer atitude dessa, de comportamento, eles vão querer resposta. Os irmãos entendendo, irmãos? Vão querer resposta. Vão querer dizer: papai, eu vi um homem beijando outro homem. O que significa isso? Papai, eu vi uma mulher abraçando a mulher e beijando a mulher. O que significa isso? Papai, há um homem que está declarando amor para outro homem. O que significa isso? Papai, há uma mulher que está declarando amor para outra mulher. O que significa isso? Então Ló mantinha elas mais dentro de casa, para não poder fazer com que elas então ficassem intrigadas com tais comportamentos. Mas o que Ló mais via? Obras injustas em negócios e compras e falsidade, etc. Mas poucas pessoas sabem que Ló tentou consertar esse quadro. Quem sabia disso? Sabia você que Ló tentou consertar isso? Ló tentou consertar esse quadro vivido em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele era juiz em Sodoma. Vamos para dizer, ele era perfeito. Ele queria consertar isso lá dentro. Mas tudo que ele falava entrava no ouvido e saía do outro. Ninguém dava ouvidos a Ló. Não, ninguém dava. Poucas pessoas sabem que Ló tentou consertar esse quadro, tornando prefeito ou juiz nessas cidades. Mas suas políticas de mudança de comportamento e postura e ética não deu certo, ao ponto de sua alma ficar continuamente perturbada com o que via e ouvia na cidade. É exatamente o quadro deste dia. Não será política, não será boas intenções, não serão movimentos governistas, não será pregações de éticas, não é tentar fazer uma ressocialização no mundo que irá mudar esse quadro de impurezas e pecados e torpezas, mas é a vinda do Senhor Jesus Cristo, trazendo uma queima total nesse mundo, como foi os de Sodoma e Gomorra. Amém. Evidentemente que Deus não destruirá o justo com o ímpio. Vejamos então a intercessão de Abraão pelo seu sobrinho. Os irmãos estão entendendo? Amém. Os irmãos estão compreendendo a situação? Isso aqui foi eu que escrevi. Os irmãos estão percebendo a situação que está acontecendo? Hoje, mulheres casadas, que têm 2, 3 filhos com o marido, com o homem, está deixando aquele marido para poder ficar junto com a mulher. Hoje, homem casado com uma mulher que tem 2, 3 filhos, está deixando a mulher para se juntar com o homem. Misericórdia. Os irmãos estão entendendo? Sim. Na década de 30, 40 ou 50, quando algum homem ou alguma mulher tinha algum sentimento por outra mulher ou por outro homem, ele tentava o mais possível esconder aquilo, porque aquilo era uma profanação. Aquilo era uma coisa terrível. Aquilo era combinado com surra, era combinado com castigos
e com a maletinha de roupa jogado para fora. Isso na década de 40, na década de 50, quando alguém tinha uma situação dessa maneira que demonstrava. Hoje não. Hoje em dia, essa situação, essa condição sodômica, ela está tão... Ela ganhou, sabe o que aconteceu? Ela ganhou, foi censura. Não há mais censura. Ela ganhou censura. É censurável. Você vai nas praças, você vê moça beijando moça. Outro dia eu fui nas lojas americanas ali no shopping de Betim, eu passei na ala da praça da alimentação, tinha duas moças quase arrancando a língua da outra. Misericórdia. Mas o que acontece? Elas são amparadas. Elas são amparadas através de leis. Leis de homens abomináveis. Leis de homens sem Deus. Leis onde é aplicado justamente contra a própria Bíblia. Aí você fala assim, mas pastor, é opção da moça fazer aquilo? Por quê? Porque o desejo dela não é para um homem. É opção da outra? Porque o desejo dela não é para o outro homem. É uma doença? Tentaram até fazer uma tal de cura gay. Não existe isso. Isso é espírito, isso é demônio. É verdade. Isso é demônio. Elas não são culpadas assim. Elas não são totalmente culpadas. Elas apenas abriram suas almas, foram imunes a demônios e espíritos, e então, por ocasião da má sorte, ou da falta de predestinação, ou da falta de Deus, esses demônios entraram em suas almas, em suas vidas, e fizeram com que elas se comportassem dessa maneira. Amém, irmão? Há pessoas que lutou contra isso, tentou lutar. Houve um rapaz, por exemplo, que ele lutou contra isso, deixou aquilo de lado, lutava contra aquilo, ele não queria aquilo, ele não queria desagradar o pai, desagradar a mãe, desagradar familiares, ele não queria, mas ele lutou por 6 anos, mas não conseguiu. Aquele espírito era muito forte, porque é a era de Laodiceia, amém, irmão? É a era de Laodiceia. E assim também está muitas moças, e está também muitos rapazes. Esta é a visitação da praga nesta era de Laodiceia. Aí você tem um conjunto de fatores de homens homofóbicos, da homofobia, e uns que matam lésbicas, matam essas, como é que chama? Matam essas, como é que fala? Esses travestis, matam essas pessoas porque não aceitam. Só que essas pessoas que as matam, que fazem isso, são piores do que essas que vivem esse quadro, essa atmosfera, porque eles não têm discernimento e nem têm conhecimento da pulverização demoníaca na era de Laodiceia, que está aplacando em vidas de pessoas, os mandando direto para o inferno. Quem está entendendo, irmão? Meu Deus. Não entendem. Por isso, pais e mães, devem vocês orarem pelos seus filhos. Devem orar. E está sempre orando. E quando você vê uma moça, um rapaz, ou um homem ou mulher, você diz, tudo bem, é uma coisa terrível, mas elas estão nessa condição, na condição que talvez lá no fundo da alma, quando Deus colocou o Espírito ao nascer, para o médico dizer para o pai e mãe, é homem, para o médico dizer para a mamãe, é mulher. Então o pai diz, eu tenho um hominho em casa, e a mãe diz, eu tenho uma mulherzinha em casa. E então, de repente, ela começa a ter um comportamento humano, e então os seus hormônios se cruzam, e então diferencia o aspecto de desejo e de anormalidade. Então o cristão tem que olhar exatamente a hora que nós estamos vivendo, a era que nós estamos vivendo, e a visitação e a repetição da história. Amém, irmão?
Isso quer dizer o quê, pastor? É o pecado sendo visitado novamente. Deus, misericórdia. É o juízo de Deus sendo visitado. Isso começou lá atrás, com o direito da mulher, o direito igual. Isso começou com esse espírito. A mulher passou, tirou o vestido e colocou uma calça. Já estava mostrando que ela seria homem mais na frente. Quem entendeu, irmão? Ela começou então a querer mandar no marido. Já estava mostrando que ela seria mais na frente. O demônio estava apenas construindo um patamar. Os espíritos estavam apenas construindo uma escadinha para poder subir, para que nesta hora que nós estamos vivendo, esse clímax final, eles agem de uma tal maneira como Jó, como Ló, que entrou em Sodoma e começou a ver coisas nos dia a dia, coisa que no princípio ele não sabia, mas então aquilo começou. Então a ira de Deus foi crescendo, 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 até que transbordou pela condição que eles estavam mais vivendo. Amém, irmãos? Quando tais ações começou lá na década de 30, 40, a taça da ira de Deus começou a encher. Mulher mudando, votando e usando calça e fazendo isso e ficando seminua. A taça da ira de Deus começou então a encher. Vai enchendo, vai enchendo. Aí vem década de 40, década de 50, década de 60, década de 70, década de 80, década de 90, direitos humanos e assim por diante. E leis para proteger isso, leis para proteger aquilo outro, leis para proteger aquilo outro, dando ao homem o direito de casar de dois sexos do mesmo sexo, dois homens do mesmo sexo, mulher, e assim por diante. Os irmãos entendem, irmão? Então Deus vai ficando aborrecido com tais situações, e então a ira de Deus vai enchendo a taça, vai enchendo, e quando a taça da ira de Deus começar a transbordar, da mesma forma que ele submeteu Sodoma e Gomorra no fundo, através da queima, também esta era sofrerá um grande golpe com a guerra nuclear. Amém? Deus visitará o pecado. Oh, soberano Deus. Sim, Deus não muda. O pecado dos pais são visitados dos filhos. Talvez lá atrás, há 50 anos, quando uma irmã cristã começou a desobedecer o marido, começou a querer andar na modinha, andar nos Estados Unidos e assim por diante, aquela atitude errada que ela não deveria ter cometido, Deus vem visitar seus netos, seus filhos. Os irmãos, irmãos, aquele pecado. Os irmãos estão entendendo? Podemos ver 3 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e também Daniel. Eles eram homens justos. E eles estavam indo cativo por Nabucodonosor. Tomou todo Judá em cativeiro. Então eles não eram pessoas ignorantes. Eles não eram pessoas que não eram espirituais. Eles conheciam o tempo e a hora que estavam vivendo. Eles sabiam do que estava acontecendo. E nesta hora, nós, na mensagem, devemos ser os mais espirituais. Amém. E então Sadraque, Mesaque e Abednego, principalmente Daniel, eles disseram, muito bem, nós vamos lá, iremos lá, estamos indo lá, mas não é por nossa culpa. Deus agora está visitando o pecado dos nossos pais em nós. Deus está visitando a maldade dos nossos pais em nós. Por isso que nós estamos indo cativo em cativeiro. Os irmãos estão entendendo? Ali eles estavam sendo aprisionados, cativos, em cativeiro, na mão de um rei ímpio, pecador, sem Deus, como era Nabucodonosor. E ali eles eram cativos, e eles foram levados a adorar um ídolo, a adorar uma imagem, forçadamente. É o que acontecerá na última era. Eles terão que adorar a imagem da besta, mesmo sendo forçados. Os irmãos entenderam, irmão? Isso é uma praga. Isso é uma praga.
Se você perguntar para um homem homofóbico o que ele acha disso, diz, tem que queimar, tem que morrer. Ele não tem discernimento, não tem o conhecimento que nós temos. Os irmãos entendem, irmãos? Não tem o conhecimento. Não tem. Mas se você pegar uma pessoa, ou conversar com um homossexual, ou uma lésbica, e perguntar, lá no fundo da sua alma você queria isso? Aí vai perguntar, a maioria deles, eu lutei contra isso. Eu lutei, mas não consegui. Os irmãos entendem, né, irmãos? Agora, por que não conseguiu? Porque é um espírito. É um espírito. Aí os pais sofrem. Aí os pais sofrem porque pensam que é ser egoísta. Aí os pais sofrem porque pensam que andou por maus caminhos. Aí os pais sofrem porque pensam que é, mas não é. É a visitação, é a atmosfera de Satanás rondando as almas das pessoas. Quem está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? É assim. E quando isto acontece, o que acontece? Em primeiro lugar, nós vamos ler as Escrituras. Em primeiro lugar, é abandonar Deus. Não vire as costas para Deus, irmãos. Se você vira as costas para Deus e não reconhece a majestade de Deus, ele faz igual fez com Nabucodonosor, faz virar um bicho. É verdade, Faz virar um bicho entre as pessoas. Nabucodonosor virou um bicho, virou um animal entre o mato, comendo grama e comendo fezes. Suas unhas cresceram quase 10 centímetros de comprimento. Era irreconhecível no meio dos outros animais. Deus fez Nabucodonosor fazer isso. Por quê? Porque ele não glorificou a Deus e não reconheceu a Deus. E você vai ver agora em Romanos capítulo 1, que eles não tendo conhecimento de Deus, ou não querendo conhecer, Deus os abandonou, os entregou à própria justiça. Quem está entendendo, irmão? Então, mas eu quero ver a intercessão. Vamos ver a intercessão, porque Deus não condena o justo com o ímpio. Deus não condena o justo com o ímpio. Deus é maior. Vamos ver. O justo pode passar pela tribulação, mas ele não condena o justo. O justo pode passar na tribulação, como Noé passou e levou Enoque no arrebatamento. Como Ló passou pela tribulação, saindo de Sodoma, e seu tio lá em cima, salvo como eleito. Amém, irmãos? Amém. Então vamos lá. Gênesis 18, verso 28 ao 33. Vamos observar aqui. Se você observar aqui, preste atenção no que eu vou dizer. Existe um versículo na Bíblia que diz, aquele que está cativo em cativeiro, vai. Nessa intercessão aqui de Abraão, preste atenção isso aqui, irmão. Isso aqui é profundo, talvez eu vou receber críticas depois, mas deixa eu dizer para você. Abraão, sabendo o que acontecia na cidade, ele não estava intercedendo pelo povo. Ele estava intercedendo pelo seu sobrinho, que era justo. Amém, irmão? Amém. Ele estava intercedendo pelo seu sobrinho, que era justo. Olha aqui. Gênesis 18, verso 23, para nós começar. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Abraão continua. Longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo junto com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faça. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o juiz, que é o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Ou seja, Deus pouparia uma população de 300 mil por causa de 50 justos. Mas não tinha 50 justos para poder poupar 300 mil. Quem está entendendo? Amém. É um quadro igual ao nosso. Vamos continuar. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora, 27, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5,
Destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se eu achar ali 45. 29. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura se acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. 30. E disse mais, ora, não se ire comigo, Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, 31, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse, não a destruirei por amor dos 20. 32. Disse mais, ora, Senhor, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez eu falo com o Senhor. Só mais esta. Se porventura se achar ali 10, porque Abraão sabia quantos filhos ele tinha Ló. Sabia que eram 2 filhas, poderia estar namorando com 2 homens, ou casada, e a esposa. Ele jogou entre 6, tendo esposa as filhas. Mas como não tinha esposa nem esposa, que era virgem, só 4. Querendo, né, irmãos? E se tiver ali 10, disse então ele, se porventura se achar ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. Aí Abraão falou assim, então acabou. Não tem ninguém lá. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Amém, irmãos? Amém. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Ló não representa a noiva eleita. Ló representa os que se salvam de uma grande tribulação. Sendo um justo que mesmo não podendo falar nada, agora eu pergunto, as denominações podem falar alguma coisa? Podem? Prega contra tal coisa, irmão? Mesmo sendo justo e não podendo falar nada, estava gemendo por dentro, angustiado por dentro, pois ele era impedido de fazer qualquer coisa, se não o prendiam. Pois bem, não é um quadro em nossos dias? Leis que defendem o pecado, leis que protegem a transgressão e atacam o pudor, a decência e a moral. Mas como está por dentro? Como você está por dentro? Será que você é um desses que anda gemendo pelas abominações que são cometidas na cidade? Ou já se acostumou com a tal ideia? Quem está me entendendo? Amém. E aí, irmão? Como é que nós ficamos diante disso? Como é que nós ficamos diante disso? Como que nós vamos ficar diante disso? Agora, já pensou? Deus, irmãos, ele protege os seus filhos. Deus, ele protege os seus filhos. Sim. Por isso que o profeta, irmão Branham, disse, não deixe de estar sempre orando pelos seus filhos. Amém? Amém. Não deixe de orar. Não deixe, porque esta é a praga. Não que essas pessoas são culpadas, não que elas merecem isso, mas é o quadro bíblico da visitação de Deus para esse dia. Há um povo que abandonou sua palavra, abandonou a Deus, por ter conhecido a Deus, fizeram de conta que não conhecia. Vamos ler Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos ler. Grande Deus. Romanos capítulo 1. Grande é teu nome. Os irmãos estão entendendo? Só o Senhor Deus. Romanos capítulo 1. Vejam bem. Romanos capítulo 1. Versículo 18.
está escrito assim, Romanos 1,18. Porque do céu, não é da terra, é do céu, se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Oh, Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, de prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, tretadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Meu Deus. Está vendo? Agora, quem será condenado também? Pastores, ministros que consentem com os que fazem. Aleluia. Faz casamento É, homem Deus com é homem, maior, Pai. faz casamento de mulher com mulher. O governo será condenado porque aprovou leis. Não apoia, mas consente. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu consinto. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Serão visitados da mesma forma. É, Deus. Sim, Oh, serão Deus. visitados da mesma forma. Serão visitados. E aí nós temos uma repugnação diante de uma sociedade que não entende o porquê. Existem pessoas que querem fazer justiça com as suas próprias mãos, matando alguns por causa que vê isso como uma aberração. Eu não vejo isso como uma aberração, eu vejo isso como uma visitação da maldade, do pecado nas pessoas por terem rejeitado a Deus e por afastarem de Deus, espíritos imundos entraram em suas vidas. Amém, irmãos? Deus. Para perverterem entre si e se inflamarem. Quando Deus disse lá no princípio em Gênesis, olha aqui, mulher, o teu desejo era para o teu marido. Olha aqui, marido, o teu desejo é para a tua mulher. E agora, o que Satanás faz? Satanás é o pervertedor. Ele vem com a perversão. Ele então pega o sentimento de uma mulher que seria para o homem e então converte para outra mulher. Pede o sentimento que era para uma mulher, um homem,
e então faz ele amar outro homem. Tem Isso glória. chama perversão. Quem está entendendo, irmãos? Perversão. Isso é perversão. Isso é uma perversão. E isso que está acontecendo, este é o quadro e diagnóstico da igreja. É assim que está acontecendo. É isso. As igrejas também não ficarão impunes. As igrejas também não ficarão isentas do juízo. As denominações também não ficam isentas de juízo. Por quê? Porque os ministros, os pastores, estes fabricados em granjas, chocados em granjas de ministérios, de faculdades teológicas, igrejas que estão mais preocupadas no seu orçamento mensal, nas suas alíquotas, nas suas arrecadações, ao invés de tratarem das almas das pessoas, dando elas a palavra de Deus. Oh, Deus. Se comprometendo da mesma forma, Obrigado. aceitando da mesma forma. E aí nós temos as leis, nós temos então os direitos humanos. Por que faz então? Por que houve a lei dos direitos humanos? Foi um erro fazer a lei dos direitos humanos? No meu ponto de vista, não foi um erro. Porque se não tivesse feito, essas pessoas que vivem essas condições já estavam todas mortas porque seriam assassinadas no meio da rua. Mas elas não são culpadas disso. É uma atmosfera, é um espírito, é um demônio. Amém, irmão? É a visitação da iniquidade. É a incorrupção que não está sendo colocada. É a incorrupção que não está sendo achada em lugar nenhum. Pois toda a área está corrompida. E isso começou quando, pastor? Começou quando? Começou quando o homem começou a esquecer de Deus. Começou a desobedecer. Quando principalmente a mulher abandonou seu quadro, abandonou sua posição. Se você observar, o início do pecado no mundo foi quando a mulher saiu do seu posto de dever. E quando a mulher, nesta última era, a encarregada de trazer vida ao mundo, através do desejo sexual do marido, quando ela começou a querer ser igual ao homem, ter poderes igual ao homem, se vestir igual ao homem, cortar o cabelo como homem, foi então que Deus viu que ela começou a afastar da própria Bíblia. Amém, irmão? Amém. E isso seria acarretado mais na frente. Feliz é os pais, os avós, na década de 20, na década de 30, que não viram com seus olhos e nem ouviram com seus ouvidos esses absurdos que estão acontecendo hoje em dia. Deus. Glória a Deus. Oh, Deus. Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então não é questão de opção, não é questão de escolha, não é questão de saúde, não é questão de saúde pública, não é questão de terapia, não é questão de internação, não. Como que interna uma pessoa? O Espírito vai junto. Se não for uma intervenção divina, direta, porque Deus só vai poupar os eleitos. Amém, irmão? Deus só vai poupar os eleitos. Porque Deus não vai levar para o arrebatamento, para o céu. Deus não vai levar nada, nada que seja imperfeito. Tudo será na volta da perfeição. Amém? Vamos ficar de pé. Os irmãos entenderam? Quando você vê tais pessoas assim, você tem que fazer igual o profeta fez quando ele entrou lá na lanchonete e viu aquela senhora de 60 e poucos anos, vestida como uma garotinha no colo de um soldado. As pessoas estão sendo assim, por Satanás, e o doutor da lei está dando um chip por mão só proteger. Sim. Para dar Sim. É isso aí.
Vamos orar então e agradecer a Deus. Glória Senhor Deus, Santo Pai. Pai Celestial, ó Obrigado. Deus, até aqui o Senhor tem nos deixado e permitido escapar dessa era, Senhor. Escapar dessa atmosfera, desse veneno, desse ácido de Satanás. Nós somos gratos, por isso que nós devemos agradecer cada vez mais Deus, obrigado. pelo Senhor ter nos colocado numa mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa nossos irmãos e irmãs. Abençoa, Pai queridos, pai, irmãos e mães, que infelizmente convivem com essas situações. Que na verdade, como o pai e a mãe, não aceitam isso. Obrigado, meu Deus. Mas não é questão de aceitar, é a questão da era. É a visitação de Deus, do pecado nas pessoas. Meu Deus. Oh Deus. E as pessoas, se não for intervenção divina, não há como escapar. Era meu escondimento. Porque o mundo está contaminado. Tirou. Senhor Jesus, ajuda-nos, perdoa nossos pecados, salva nossas famílias, livre nossos filhos, livre nossos entes queridos de tal maldade. Abençoa, Pai, confia a tua presença no coração de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até sábado, dia 8, Santa Ceia aqui em Betim, Citrolândia. Dia 9, Santa Ceia às 18 horas. Sexta-feira, Santa Ceia com os irmãos lá de Vespasiano. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.